Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal da CIRS. Eu sou Fátima Arleiro Nardelli e esse é o programa Crítica em Transe. Nós estamos começando hoje esse programa quinzenal, um encontro dos associados da CIRS, da Associação de Críticos de Cinema do Rio Grande do Sul, para conversas, debates, sugestões em torno da pauta sempre do cinema. E nós começamos com um assunto necessário, com um assunto urgente, que é o racismo. Todos estamos muito impressionados, a sociedade é convocada a debater esse assunto a partir das imagens impressionantes do assassinato de George Floyd recentemente lá em Minneapolis. E a gente aqui quer debater como é que o cinema se engaja na pauta, no tema do racismo. Estão conosco, então, para essa conversa aqui no Crítica em Transe, o Daniel Faix, presidente da CIRS, jornalista, editor do Caderno Doc de Zero Hora, Chico Isidro, nosso colega do Correio do Povo, ele é editor do site Sala Escura, há 14 anos mantém este blog sobre cinema, e no Correio do Povo, além de repórter esportivo, escreve nos blogs Cine CP, Cine Correio do Povo, e também na Cena Rock. Chico Isidro também é escritor, autor dos livros Era Vidro e Se Quebrou, e também Olhos Verdes. E Daniel Rodrigues completa o nosso time, jornalista, escritor, premiado com o Açorianos de Literatura pelo livro Anarquia na Passarela. O Daniel Rodrigues é editor do site cultural Clayblog e também do Estado das Coisas, onde publica seus conteúdos de cinema e também produz e apresenta na Rádio Elétrica o Música da Cabeça. Então, Daniel, começando com o Daniel Faix, como é que o cinema ele se engaja nessa pauta do racismo? Olha, Fátima, obrigado. É muito legal estar com vocês aqui. Espero que seja a primeira de muitas outras vezes. Depois da pandemia, inclusive, a gente está gravando isso no meio da pandemia, e é incrível que a gente está no meio de uma pandemia e outro tema tenha tomado tamanha proporção, no meio disso. Eu acho que isso acontece justamente pela urgência desse tema, e me parece que o cinema, particularmente o cinema dos Estados Unidos, ele tem dado conta dessa urgência. Eu escrevi um texto faz algumas semanas, que saiu na Zero Hora, sobre o tema, externando uma impressão que eu tenho de que nessa era Trump, desde que o Trump assumiu, me parece que o tema do racismo ele se tornou primordial e um dos mais importantes e interessantes entre as produções que a gente recebe dos Estados Unidos, abrangendo aí séries e filmes também. É algo que a gente tem que voltar um pouquinho mais no tempo para examinar. Me parece que no início da década, não só quando 12 anos de escravidão ganhou o Oscar, mas desde um pouco antes se falava muito no conservadorismo da Academia de Hollywood, e aos poucos começou uma certa cobrança para quebrar esse conservadorismo, e a gente pôde perceber cineastas latinos ganhando prêmio, a gente pôde perceber propostas estéticas menos tradicionais serem melhor acolhidas pela Academia de Hollywood. Eu lembro muito do filme dos irmãos Coen ganhando o Oscar, que foi o Onde os Fracos Não Têm Vez. Ali estava desenhado uma certa quebra de um conservadorismo que era muito tradicional na Academia de Hollywood. A questão da raça e da cor, ela está inserida nisso no que diz respeito ao Oscar, mas obviamente ela vai muito além disso, vai muito além da questão dos prêmios. O que me parece é que quando 12 anos de escravidão ganha o Oscar, essa questão da raça se insere nesse debate, e a gente começa a ver todo ano uma certa pressão da sociedade com relação à própria o próprio reconhecimento de técnicos, cineastas, atores, atrizes negros, que sempre foi muito inferiorizado em relação a brancos. Pouquíssimos negros ganharam Oscar na história, e em termos de direção ninguém ganhou. Inclusive o Steve McQueen, que é o diretor de 12 anos de escravidão, não ganhou no ano em que o 12 anos de escravidão ganhou.
e isso também foi cobrado. E a partir de então, me parece que essa cobrança passou a existir e ela se acentuou na era Trump. A gente pode dar uma observada, assim, olhando as produções de uma maneira panorâmica, de uma maneira geral, a gente consegue ver um certo aprimoramento, eu diria aprimoramento do discurso, porque assim, racismo é uma coisa. A gente tem que sempre deixar claro que racismo é um tipo de tema e de abordagem muito diferente, embora correlato a lugar de fala, a representatividade. O debate da representatividade ele é mais amplo e é anterior, me parece, nesse âmbito das premiações dos Estados Unidos. Agora, o racismo, que é exatamente a questão do embate, da valorização de certos corpos em detrimento de outros, esse tema, ele me parece que ele demanda uma abordagem um pouco mais forte, e essa abordagem mais forte ela foi sendo burilada ao longo dos anos até atingir agora, nessa era Trump, um momento de bastante força, bastante consistência, e eu acho interessante associar essa força, essa consistência à era Trump, porque o Trump é um presidente que tem histórico de manifestações racistas. Uma dessas manifestações ela está abordada, inclusive, na minissérie Olhos que Condenam, que é uma minissérie muito interessante, que é de 2019, 2018, 19. 2019, isso. 19, né, Chico? Dirigida pela Ava DuVernay, que é um dos nomes mais interessantes dessa cena que se formou em torno dessa abordagem do racismo no cinema e na televisão. E o Trump, a série Olhos que Condenam, que eu já deixo indicado para quem não viu, ela é muito interessante. Ela mostra uma condenação equivocada de 5 jovens, adolescentes negros, num caso que ficou conhecido como o 5 de Manhattan, o 5 de Central Park, melhor dizendo, 5 de Central Park, que foram condenados injustamente. Eles não cometeram um crime de assédio sexual, de estupro, e eles foram condenados por isso. No momento em que eles foram condenados, em 1989, o Trump ainda não era presidente, ele não tinha essa proeminência que ele tem hoje, mas ele já era uma figura pública importante, e ele deu um discurso, e ele tomou a frente de uma certos setores sociais dos Estados Unidos pediram a condenação à morte dos garotos. Veja só, eles eram inocentes, eles foram soltos 13 anos, depois ficaram 13 anos condenados, 13 anos presos, né? Foram condenados e tiveram 13 anos presos. E a série mostra tudo isso, como foi construído o processo da condenação deles. Aliás, é muito forte, é muito chocante, porque acho que essa me parece que é a grande característica desse momento, e que eu até nesse texto que eu citei, eu chamei de movimento. Acho que é um movimento informal, não é uma coisa organizada, mas há uma espécie de levante, e que se dá exatamente no governo Trump, porque me parece que aí está construído um cenário em que as coisas chegaram no limite. Os Estados Unidos chegou no momento que tem presidente que exterioriza um discurso preconceituoso, e fez isso ao longo da vida, como fez em 1989, em imagens que a série Olhos que Condenam reproduzem. Por isso que eu estou citando Olhos que Condenam. Só para concluir, assim, porque eu já estou me estendendo bastante, mas só para querer dar uma introdução no início. Mas eu acho que não é por acaso que o Trump está ali numa imagem que é colocada na minissérie. Eu acho que ele tem um significado muito marcante aquilo ali, porque o Trump representa um certo setores da sociedade que são mais conservadores e contra os quais esse levante de cineastas e do cinema e da televisão tem se manifestado. Eu vejo com muito bons olhos, porque a gente tem visto produções muito legais. Eu destacaria, além da Ava DuVernay, o Jordan Peele, que é diretor do Nós e do Corra. Eu adoro esses dois filmes. Tu acompanhaste essa série também, Chico? Sim, acompanhei. Só para ressaltar o negócio do Trump, né? O pai do Trump, ele pertenceu ao Ku Klux Klan, né? Estamos me escutando? Sim. Perfeitamente. Ele pertenceu ao Ku Klux Klan, o pai do Trump, né? Que o Trump nega veementemente esse fato, né? E os caras têm provas, assim, tem fotos do cara em passeatas dessa turma aí de capuz branco, né? Não, mas eu vi a série é fantástica. É fenomenal, assim, e ele é forte, né? Porque, assim, e a própria polícia nova-iorquina, muito racista, né? Os jovens, eles não tiveram possibilidade de defesa, né? Foram acusados sem provas, né? E como falou o Daniel, eles só foram libertados 13 anos depois, né? Passaram 13 anos
perderam todo o final da infância, da adolescência e o começo da vida adulta nas cadeias. Né? Um troço assim que não tem... É muito Não tem violento, paralelo. né? Tem um grau de Muito violência violento. muito grande nisso. Isso. Até assim, 13 anos de escravidão, no caso, né? Sim. 13 anos. Isso, até tem um outro filme também, né, que trata sobre isso, do ano passado, é Luta por Justiça, né? Do Destin Daniel Cretton, né, que trata mais ou menos o mesmo tema nos anos 80 nos Estados Unidos, quando um trabalhador negro ele é acusado de estuprar uma jovem branca, assassinar uma jovem branca, né? E só que na hora do crime ele estava na igreja da comunidade dele, né? E apesar de todas as testemunhas, todas as provas que ele não foi o culpado pelo crime, ele foi condenado à morte, né? E só escapou depois de muita batalha na justiça, né? E até o nome do personagem que faz o réu é o Jamie Foxx, né? E o advogado é o Michael B. Jordan. Michael B. Jordan. Isso. Né? Quer dizer, né? É aquela coisa. Primeiro atira, depois pergunta quem fez, né? Sim. Então, assim, Porque o preconceito, né? Há um preconceito dado desde a cor da pele. E esta violência é a violência do racismo, não é, Daniel Rodrigues? Assim, o que eu vejo da questão do racismo é que antes de vazar para a questão das produções de cinema, enfim, é que é o campo do conflito, né? Na verdade, é onde se produz isso. E esse conflito ele vaza para diversas formas dentro da sociedade. Uma delas é o cinema, né? Que ao longo da história, em vários momentos, através, por exemplo, dos estereótipos, reproduziu isso ou normatizou isso e de certa forma, por muito tempo não se combateu justamente essa questão. Concordo com o Daniel no momento que se fala tanto da questão de representatividade quanto de racismo em si, né? Se a gente for ver, talvez na história do cinema norte-americano, o primeiro momento que realmente se falou sobre isso foi lá em 67 com No Calor da Noite. Poitier. No Calor da Noite. Não, eu estou falando mais do... Adivinha quem veio para jantar, tá? Exatamente, E eu acho que isso se intensificou, assim, acho que tem uma série de processos aí sociais e que vão respingando no cinema que vêm através do tempo e que realmente se intensificaram, né, de anos para cá. Principalmente, acho que tem muito, sim, realmente a ver com a eleição do Trump, com o governo dele, e com a contrapartida ao fato de anteriormente haver um presidente negro nos Estados Unidos que ficou, acho que muito a impressão na sociedade norte-americana e para o mundo de que mesmo com a eleição e o governo de Barack Obama, muitas coisas não se resolveram e, né, o conservadorismo novamente tomou conta, né, desse espaço político, né? Então, esse movimento que o cinema também tem trazido nos últimos anos, de filmes bastante representativos, acho, realmente o 12 anos de escravidão é um marco nesse sentido, mas aí se a gente for ver, tem vários filmes como o Moonlight, se a Rua Bale falasse, os filmes do Tarantino, os últimos, que têm falado bastante sobre isso, tem sim mostrado essa resposta. E os diretores negros, né, que eu acho que também tem sido bastante forte a presença deles nesses últimos tempos, como até então não havia sido. Uma função muito importante nessa discussão, na construção dessa discussão e para o que se chegou até aqui, né?
Pois justamente eu queria falar de um cineasta em particular, que é o Spike Lee, né? Ele está agora no Netflix, está sendo lançado, o Destacamento Blues, né? E ele tem um filme anterior, Infiltrado na Clã também, em que ele ataca diretamente os discursos do próprio cinema, né? Sobre o tópico do racismo. O Infiltrado na Clã começa com uma cena, né? De O Vento Levou, que foi agora recentemente banido da HBO e depois retornou. Então, como é que vocês veem essa questão do cinema engajado, né, e da revisão que se faz sobre os discursos do cinema a partir do racismo? Porque O Nascimento de uma Nação, né? E O Vento Levou, né? O filme feito nos anos 40, que inclusive a Hattie McDaniel ganhou o Oscar de atriz coadjuvante, né? Ela que é a babá, né, da Scarlett, e que é negra, e ganha esse prêmio, e aí o preconceito do filme levando a esse debate da exclusão do filme, da condenação do filme. Indo por partes. Primeiro, pegando a questão de O Vento Levou. A gente deve banir os discursos do cinema racistas do passado? Como é que a gente lida com esses discursos do cinema frente a essas transformações sociais? Quem começa? Eu começo? Pode começar, Chico. Vai aí. Tá, então assim, ó, eu sou contra, tá, tirar, porque assim, porque mostra, é um retrato de uma época, tá? Era como se via na época a relação negros e brancos, né? Então, até a Rachel Daniel, que ganhou o Oscar de coadjuvante, ela só conseguiu entrar lá para receber o prêmio por trás, né? Pela cozinha, porque não deixaram ela entrar pelo tapete vermelho, né? Mas assim, mas são retratos de épocas, entendeu? Então, para as pessoas verem como eram tratados os negros antigamente. Então nós não se tem que banir. Tem que se mostrar sempre, sabe? Olha, a coisa era assim, a coisa era feia. Porque as pessoas... Porque, de repente, as pessoas hoje veem... Eu vejo muitas pessoas falando assim, não tem racismo, é muito mais mimimi de vocês, sabe? As pessoas... Aí, vocês não viram que os negros viveram nesses 500 anos, né? Os últimos 500 anos da história da humanidade. Então, tem que se mostrar como é que era antigamente, né? Eu acho que tem que colocar o dedo da ferida ali e deixar rolar. Olha, que era, antigamente, nos anos 30, nos anos 40, era assim que se tratava a questão racial. Os negros eram considerados pessoas inferiores. Até mesmo Nascimento de uma Nação, do David W. Griffith, né, de 1915. Esse filme, Pelas Barbas do Profeta, né? Eu assisti o filme racista. e tem que ter um estômago, tem que ter um estômago para ver aquele filme, né? Eu trouxe assim, uma coisa forte, tanto que o filme, tanto quando o filme ele foi para os cinemas, na época a Ku Klux Klan ela estava ilegal e ela retorna com muita força, né? Ela retorna com força e chega a ter 4 milhões de inscritos nos anos 20, né? E volta uma coisa que tinha mais ou menos parado, que eram os enforcamentos dos negros, né? Mas é um filme que as pessoas têm que ver para olha como é que era a coisa antigamente e como a coisa continua. Inclusive porque a gente banindo, né, os discursos do passado, como é que a gente vai construir um debate contemporâneo, atual sobre isso, Sim. né? Quer dizer, não adianta querer apagar os acontecimentos, porque isso dificulta o próprio desenvolvimento, né? Sabe o que eu acho, Fati? Assim, sendo radical, eu acho que banimento não existe. É impossível banir algo, ainda mais algo que é material, que é um filme que, sabe, foi concebido, foi exibido, é um episódio da história, está ali. Não existe banimento, ele nunca vai ser apagado. E é bom que não seja. Agora, é bom que a gente renove os olhares sobre isso. E aí eu acho importante a gente manter a discussão sempre viva, e é importante a função não só
dos críticos, mas de todo mundo que se debruça a estudar sobre questões como o racismo. É importante a gente ver um filme como O Vento Levou, ver um filme como O Nascimento de uma Nação, tendo junto desse filme uma certa capacidade de compreensão daquele contexto, aquilo que o Chico estava falando, de como a sociedade acabou produzindo aquele produto daquela forma, daquela maneira. Eu digo a sociedade, claro que tem autores que fizeram aquilo, se fossem outros autores seria diferente, mas de alguma maneira aquilo surgiu em um certo contexto de vivência e retrata esse contexto, né? Não é à toa que o Daniel, meu xará, citou os anos 60. Os anos 60 são a grande década do movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos. O cinema acabou respondendo ao que havia na sociedade, trazendo essa temática para debate. Eu acho que hoje a gente está vivendo um momento em que o racismo e o preconceito está bem forte, está marcadamente presente na sociedade, e os artistas estão vendo isso, estão trazendo isso para os filmes, está respingando nos filmes, ainda bem, sabe? Não é só o racismo, tem outros temas que são importantes socialmente e que o cinema e a própria televisão hoje em dia tem feito coisas interessantes, estão respondendo a isso. Então, assim, o melhor é responder a isso, diversificar a produção e ter o olhar crítico, manter o olhar crítico, porque banir é uma coisa que não existe, sabe? Não tem como apagar nada. Ainda bem, eu acho ainda bem, porque a gente tem que sempre olhar para o passado e aprender com o passado, aprender com as coisas boas e aprender também com as coisas ruins. Né? E o engajamento... Pois é, Daniel, eu queria te ouvir sobre... Eu acho que não tem como apagar, obviamente, questões históricas, mas com força se apaga, entende? Eu acho que tem coisas que eu percebo, por exemplo, de novas gerações ou de pessoas que se deixam levar pela desinformação das coisas e daqui a pouco aquilo que foi um registro histórico sumiu, entende? A partir de forças que possam promover esse apagamento, né? E embora tenha acontecido, algumas pessoas saibam que isso tenha acontecido, mas o cinema funciona, o cinema e o trabalho da crítica também funciona como esse registro histórico da questão, né? Um registro documental das coisas. O próprio, eu já ouvi, por exemplo, o Caetano Veloso comentando com o público em show sobre canções do Noel Rosa que na visão de algumas pessoas seriam racistas e que, de certa forma, eram por representar uma ideia, entendimentos daquela época, anos 20, anos 30 no Brasil. Mas nem por isso vai se deixar de cantar Noel Rosa, que é a construção do que nós temos hoje em termos de música brasileira, enfim. Isso serve para cinema também. O próprio Nascimento de uma Nação, por mais intragável que seja, é um filme importantíssimo para a construção do cinema, enquanto montagem, narrativa, enfim, né? Cabe sim a nós, e esse é um importante papel da crítica, ter essa função de esclarecimento e tá sempre conectando os acontecimentos às questões sociais, né? Ao que isso representa, né? O que vai para a tela e o que isso representa. O negro já teve muitas formas de expressão dentro do cinema norte-americano, mais especificamente. Falei dos anos 60. Nos anos 70 teve literalmente a questão da explosão da Black Exploitation, né? Que traz uma imagem do negro forte, viril, violento muitas vezes, né? Depois isso foi mudando até em certo aspecto para o negro mais cômico, puxado para o malandro, né? Se a gente for ver vários filmes do Ed Murphy dos anos 80 passam essa ideia. Anos 90 vem uma forma mais assim, é o negro inteligente, é o cara, né, com uma boa sacada. Pega-se, por exemplo, lá um filme como Duro de Matar, que o cabeça, o grande técnico da turma dos assaltantes,
era um negro, entende? Mas não suficiente para que ele fosse o protagonista. Então, foi se transformando ao longo do tempo e acho que tem aí, né, como eu falei especificamente do Spike Lee, eu acho que o Spike Lee foi quem trouxe essa discussão desse conflito de forma inteira, né? Foi ele que, a partir do Faça a Coisa Certa, principalmente, antes ele já tinha feito, inclusive, um revisionismo da questão do Nascimento de uma Nação, né? Um documentário sobre isso. Mas acho que o Faça a Coisa Certa é um marco importante de 31 anos, né? 31 anos de Faça a Coisa Certa agora em 2019. E ele está agora com esse novo filme, né, falando da participação dos negros no Vietnã, né, o Destacamento Blue. O que tu achaste, Isidro, do filme? Assim, como é que tu vê esse engajamento do Spike Lee? Porque a gente está falando de um cinema, de um cineasta que se engaja numa causa, né? Essa fronteira sempre é uma fronteira delicada, de que as pautas, né, as pautas políticas, sociais, enfim, determinem uma orientação para a criação artística. Como é que tu vê isso, Isidro? Sim, o Destacamento Five Bloods, né? É um filme assim que ele retrata o Vietnã, né? Até de uma moda assim, por exemplo, o filme é muito bom, né? O filme volta aos anos 70 durante o conflito e o filme e o Spike Lee consegue até mostrar uma cena muito interessante que é o racismo do vietnamita, né? Porque eu me lembro do Muhammad Ali quando ele foi convocado, eu me lembro, não, eu vi depois, né? Porque eu era criança. Ele é convocado para o Vietnã, ele fala que ele nunca iria aceitar lutar no Vietnã porque ele nunca foi chamado de crioulo pelos vietnamitas, né? E aí, no filme, o Spike Lee faz questão de mostrar que um dos Bloods, um dos combatentes, ele teve uma filha com uma vietnamita, né? E essa menina foi mestiça, ela sofreu preconceito dos vietnamitas por ser mestiça, né? Ela era filha de negro com uma vietnamita, né? E ela foi rejeitada pela sociedade vietnamita, que para o Muhammad Ali não tinha preconceito. É universal, né? Ele mostra, não é só aqui nos Estados Unidos que a coisa pega, também lá no Vietnã também, né? Sim, eu acho que tem esse trabalho importante, né, do Spike Lee colocando a pauta, se comprometendo. Não vejo nenhum problema nesse sentido, desse comprometimento do cineasta ou do cinema a partir de um engajamento, de uma militância, né? E que o que me pareceu muito importante, tanto no Infiltrados na Clã quanto no Destacamento Blue, é como o Spike Lee também está fazendo uma revisão dos discursos do próprio cinema também, né? Isso me parece um tópico interessante. O que te parece, Daniel Faix? Eu fiquei pensando muito, ouvindo o Chico e antes o Daniel. Eu falei muito antes, a gente está falando de banimento, né? E eu fiquei pensando no uso dessa palavra, no uso da palavra apagamento, porque a historiografia ela sempre trabalha com apagamento. O apagamento sempre faz parte da história, né? E ainda mais nesse tema, parece que o apagamento ele é algo que está intrínseco à própria construção da historiografia. Eu acho que o Spike Lee faz de uma maneira geral, assim, fazendo um tipo de leitura, porque tem um cinema muito rico e também muito varia muito, né, de um filme para outro. Me parece que ele tem uns acertos assim maravilhosos, outros filmes não tão bons. Mas o que ele faz de uma maneira geral, e que a Fati ressaltou, é justamente uma luta contra esse apagamento, né? E não só o apagamento, mas também uma luta por mudar, por mostrar certas incoerências discursivas. Isso eu acho que ele faz e ele tenta fazer de maneiras bem diferentes daí, porque ele trabalha com filmes que são mais filmes de gênero, ele trabalha com filmes com uma estética mais documental. Eu acho
Faça a Coisa Certa, uma obra-prima absoluta, assim, para mim é o grande filme dele. Esse filme mais recente que está na Netflix eu não vi ainda, está na minha lista aqui. No meio a lista da pandemia está enorme, esse filme está nela. E eu já li coisas muito dissonantes, eu não sei se o Daniel e o Chico já viram. Fátima eu sei que viu. Eu não vi ainda, não posso falar desse filme, mas eu acho... 2 horas eu não vi ainda. Também não vi. Como mediadora aqui, eu quero dizer para vocês que já estamos batendo na trave aqui no nosso programa, tá? Mas eu quero encaminhar daí o encerramento, queria ouvir o Daniel Rodrigues, né? E quero puxar para a gente encerrar a conversa, Daniel, um filme que é engajado, que é aqui do Rio Grande do Sul, que é o caso do Homem Errado da Camila de Moraes, né? Então, a Camila também... ela é negra e ela também tem um trabalho, né, em que há uma preocupação no fazer artístico dela, esta pauta, né, esta pauta que ela é identitária, digamos, a partir de si, mas ela é uma pauta social, né, o caso conhecido de uma violência policial, né, que provocou a morte, então, em 1987, do Júlio César de Melo Pinto. Queria te ouvir, então, Daniel, para a gente fechar aqui esse nosso programa, falar um pouquinho desse filme, né, e desse tópico, o cinema engajado. Não, eu acho o caso do Homem Errado um filme brilhante e o que me parece é que é mais um desses casos aí, nesse caso um resgate documental muito bem feito, de algo que se repete, que enquanto esse conflito continuar não sendo resolvido ou contemporizado ou até consensuado, essas questões vão se repetir. Volto a falar do Faça a Coisa Certa, que me parece assim bastante emblemático, o quanto uma das cenas finais da morte do Heidel Harim é parecida com o caso do George Floyd, né? A polícia, né, chega para resolver a situação e, de forma violenta, desproporcional, mata justamente quem, né, é considerado dispensável dentro da sociedade. Exatamente. Né? Então, esse documentário até é um acontecimento que aconteceu no bairro onde eu nasci, que foi ali no Partenon, enfim. Hoje não estou mais lá, mas é uma coisa que faz parte, digamos, da minha realidade enquanto morador de Porto Alegre e de um bairro periférico, né? Essas são forças que se refletem na ação da polícia, mas que são forças do Estado, né? Isso é uma questão de sistema que o cinema é um dos fatores, um dos componentes que podem trazer isso à discussão e, né, tentar transformar isso de alguma forma. Tentando ser o mais rápido possível, porque eu sei que a gente está finalizando. Então, exatamente isso. Acho assim como cineastas, né, abordam o tema. Acho que a gente aqui também no nosso espaço da crítica, né, o Crítica em Transe, a gente pode pautar esse assunto. Eu acho importante a gente destacar a nossa participação do Daniel Rodrigues, do Chico Isidro, que são negros, estão aqui falando, né, sobre cinema e racismo. Acho que a gente não poderia fazer essa conversa dentro da Associação dos Críticos sem a participação de vocês, mas acho que o Daniel Faix vai concordar comigo, que a gente faça pauta sobre cinema e música, sobre cinema e futebol, sobre outras pautas, né? Mas nesse momento, acho que a participação de vocês aqui é bem importante, né? Então fica aqui o agradecimento, a participação de vocês e a esta abertura, esse programa número 1 aqui do Crítica em Transe, da Associação de Críticos de Cinema do Rio Grande do Sul. Muito obrigada a vocês. Obrigado, valeu, gente. Ele não deu tempo de falar da dica, né? Mas tudo bem. Mas valeu. Fica aí, o grande filme para ser visto é o filme da Camila de Moraes, está no SP Cine Play,
tá? O Caso do Homem Errado, um documentário premiado aqui do Fantástico. Rio Grande do Sul, sobre um assunto que não é lá nos Estados Unidos, é aqui no Brasil, é aqui em Porto Alegre, é aqui na nossa cidade, e que a gente tem que discutir, que é essa pauta do racismo no cinema. Gente, Ok. Um brigadão. abraço. Tchau, tchau. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau.